Isso aí o Fux virou o herói dos bolsonaristas, né? Por quê? Porque ele já vinha mostrando que ele ia dar o voto a favor do Bolsonaro, já vinha mostrando isso. Aí o pessoal já, não, mas o Fux, eu cheguei a postar uma notícia que o Fux tinha negado o direito do Daniel Silveira, dizendo que não existe anistia ou indulto para quem atenta contra a democracia. E aí pouco importava, né? Porque é o Daniel Silveira, né? Se não é o Bolsonaro, tanto faz as pessoas. E aí, só para lembrar das decisões do Fux, teve uma decisão contra o Daniel Silveira. O próprio Bolsonaro falou, Daniel Silveira, nem sei quem é, acho que é do Rio de Janeiro, né? Tinha foto do Bolsonaro viajando, Daniel Silveira atacou eu e meu irmão, a esposa do Daniel Silveira atacou eu e meu irmão. Você vê que não adiantou nada, né? Pelo contrário, tiveram todas as contas bloqueadas, está preso até hoje, Daniel Silveira. Mas isso pouco importa, né? Não é quem faz, não é? Não é o que faz, é quem faz. Não é quem sofre, é quem sofre. Então, o Daniel Silveira está lá preso. O Fux, quando o meu irmão estava para ser preso, ele pediu um habeas corpus preventivo. Por que eu vou ser preso? E aí, o Fux não deu. Não teve questão nenhuma de defesa, de direito, do que é o direito. Hoje, se você assistir o julgamento, ele ficou ali, é um chato pra caramba, falando dos doutrinadores penalistas, Humberto Noronha. Eu vi isso na faculdade, que chato, que coisa chata, cara. Mas isso é para justificar ele falando, nós não podemos julgar aqui no Supremo de forma política. Quando foi o meu irmão, passou ali. Aí o Fux ainda citou o Celso de Mello. O Celso de Mello, ele fez a citação para o meu irmão no processo do Cebolinha, acho, que o meu irmão estava sendo acusado, sério, coisa séria, de racismo, porque ele fez um post do Cebolinha, falando contra o Partido Comunista Chinês. Ali não tinha problema. E quando o meu irmão pediu ali, o Celso de Mello, ele citou o meu irmão pela mass media, ou seja, pelos jornais, cara. Ora, você já está citado aí, os advogados na época do meu irmão falaram assim, pô, como que está citado? Doutor Auro, né? Obrigado, doutor Auro. Como que está citado? Não teve citação. Não, ele foi citado pela mídia. Cara, você que está assistindo, você deve saber que para você ser citado, tem que ter um ato formal, seja oficial de justiça, uma carta do tribunal, mas tem que ter uma citação. Não pode ser, pô, apareceu no Globo, ou apareceu na Folha. Você tem que saber, você tem que ler para saber se foi citado, para acompanhar o prazo. Isso que aconteceu. O Fux, ó, o Farol da Liberdade entrou com um processo. Doutor Rafael, obrigado ao doutor Rafael. Entrou com mandado de segurança no TSE. E a Carmen Lúcia, ela julgou em 3 segundos contra o direito à candidatura independente. Você que está assistindo, o Farol da Liberdade defendeu o teu direito de ser candidato sem partido, não precisa você depender de cacique político. Foi o Farol da Liberdade te defender. Sabe o que o Fux falou? Relator. Não, tá negado. Aí para o Fux não teve Pacto de São José da Costa Rica, direitos humanos fundamentais, zero, cara, zero. Fux. E aí finalmente agora vem o Fux julgar o Bolsonaro. O Fux foi julgar o Bolsonaro, ele não pode ter julgamento político. Os argumentos dele, esse processo, ele nem tinha que estar aqui, porque o Bolsonaro e a turma dele não é mais ministro ou presidente. Então tinha que ser julgado na primeira instância, não tinha que estar aqui. E ademais, se for para ser julgado, que seja no plenário, ou seja, sai daquela primeira turma e vai para o plenário. De mais a mais, ele confirmou a delação do Cid. E aí eu cheguei a postar ontem a decisão do Fux dizendo que, pô, indulto não. Indulto e anistia para crime antidemocrático, não. Mas era em relação ao Daniel Silveira. Mas o bolsoleprista, né, quem participa desse movimento, tem aquelas viseiras de cavalo, já viu? Que você não consegue ver do lado. Então, para eles, ou você defende o Bolsonaro ou você é petista. Não existe o meio termo. É maniqueísta, né? É binário. E aí eles começaram a falar, ó, o Fux é petista, por isso que ele decidiu assim. Eles nem para olhar, e escrito assim, a decisão contra o Daniel Silveira. Imediatamente, agora, depois do Fux
dar a decisão dele, falando, não pode ser julgado aqui, o Bolsonaro e tal, eles já estão defendendo o Fux. É assim que funciona. Os mesmos bolsonaristas que falam assim, ó, vocês falam muito do Bolsonaro, é 100% do tempo falando do Lula, cara. O que eu preciso saber do Lula que vocês não sabem? Que vocês não sabem? Você precisa saber que o Lula vai fazer coisa errada. Você precisa saber que o Lula está ligado às coisas erradas do Brasil. Não tem nada de novo. Mas o que o bolsonarista faz? Para ficar esse teatrinho, ele fica, ó, o Lula tá vendo? O Lula tá viajando com dinheiro público, olha o que ele tá fazendo. É óbvio que ele vai fazer essas coisas, ele tá indo contra o empresário. O Lula tá aumentando impostos, mas é óbvio que o Lula vai fazer isso, tinha dúvida. A Janja tá comprando vestidinho. Cara, é o Fla-Flu, entendeu? Quando a gente foi na Paulista pedir fora Lula, já, os bolsonaristas ficam quietos, você tá querendo que entre o Alckmin, cala a boca. Por quê? É o teatrinho Fla-Flu. Nunca termina, não existe um fim desse teatro, porque as duas partes ganham, o Bolsonaro ganha com o Lula ganha com o Bolsonaro. E eles não querem que você mencione o Bolsonaro. Eu falei, até brinquei com o Eric, e aí, qual é o assunto que a gente vai falar? Aí o Eric falou assim, pô, não sei, né? Eu falei, então vamos falar do Nepal, ou da derrota do Milei na região de Buenos Aires? Aí ele falou, pô, mas só tá se falando do Bolsonaro. Eu falei, então pronto, cara. Enquanto só se estiver falando do Bolsonaro, o que vocês querem que a gente mencione? Esse cara é um encosto, meu. O Bolsonaro é um atraso para o Brasil. Tem uma cena do Rocky Balboa 1, que o treinador dele lá, o velhinho, o Rocky vira e fala, pô, por que você briga tanto comigo? Aí ele falou, você quer saber mesmo? Eu quero. E aí ele vira e fala em inglês, porque você é um waste of life. E aí em português, na tradução ali de 1980, você é um atraso de vida. Então o Bolsonaro, ele atrasa a nossa vida, cara. Ele atrasa, mas eu não tenho como passar batido. Beleza, quer discutir o Nepal? Os caras, foi lá o presidente do Nepal e começou, não, vocês não podem mais ter internet, a corrupção, o pessoal foi reclamar de corrupção e tal. Pô, tocaram fogo no país. Meu. Mas o Brasil, cara, ele não tem um histórico do brasileiro ser revolucionário, não existe na história do Brasil uma revolução. Não existe, o brasileiro, ele é extremamente violento com o vizinho dele. Se você riscar o carro do brasileiro, ele é capaz de te matar. Mas ele é incapaz de erguer a voz contra o governo, ele não faz isso. Quando isso assim, aconteceu por um milagre, já veio o bolsoleprismo e acabou com tudo. Já abafou, pode ver. O brasileiro hoje defende político com 44 milhões de reais rodados dentro da conta dele, em um espaço temporal de 2 anos. Eles não criticam. O Tarcísio gastou aí quase 30 milhões de reais só com internet lá, mídias sociais do governo. Eles estão falando, qual o problema? O Lula gasta muito mais. A comparação hoje do Bolsonaro, dos bolsonaristas hoje, a única coisa que sobrou para eles comparar é com o Lula. Pô, qualquer coisa é melhor que o Lula. E aí vem aquele papo aranha, né? Ah, então o Bolsonaro é melhor que o Lula. Não, cara, entre dois males, não escolha nenhum. Spurgeon dizia isso. Entre dois males, você tem que se ausentar de legitimar uma parte errada. Você não legitima a parte errada.